A igreja matriz de Santo Antônio estava decorada como um conto de fadas, mas o que aconteceu lá dentro foi um filme de terror para Marina. Vestida de noiva, com o buquê tremendo nas mãos, ela esperava por Beto há mais de 1 hora. O burburinho dos 300 convidados já estava se transformando em piada de mau gosto nos bancos da frente. Para garantir que o golpe fosse total, Beto convenceu Marina a vender o pequeno apartamento que ela herdou da avó, alegando que usariam o dinheiro para dar entrada numa mansão no exterior logo após a lua de mel. Marina confiou cega, depositando cada centavo na conta conjunta que ele esvaziou na calada da noite. O silêncio da espera foi quebrado pelo som estridente de centenas de notificações de celulares ao mesmo tempo. Beto não teve a decência de ligar. Ele postou uma foto no aeroporto, com um drink na mão e uma legenda cínica no grupo da família. O pássaro voou. Não nasci para gaiolas. Marina, a festa está paga. Aproveite com os seus. O choque foi tão violento que as pernas de Marina simplesmente falharam no tapete vermelho. Ela desabou diante do altar, sentindo o peso da humilhação pública e a percepção de que, além de sem marido, ela estava agora sem teto e sem 1 centavo no banco. Os convidados começaram a se levantar. Alguns com pena, outros já pegando o celular para filmar a desgraça alheia. Marina sentia o mundo girar, as lágrimas borrando a maquiagem cara que ela levou horas para fazer. É de dar um nó na garganta ver uma mulher ser destruída no dia que deveria ser o mais feliz da vida dela, não é? O Beto mostrou que é um monstro sem coração, roubando até o último centavo de quem ele jurou amar. Se você também está revoltado com essa covardia e quer ver a Marina dando a volta por cima, deixa o seu like agora mesmo para a gente mostrar que a justiça de Deus não falha. Enquanto o caos tomava conta da igreja, uma figura de preto cruzou o altar com passos firmes. Padre Gabriel, o irmão mais velho de Beto, não aguentou ver aquela cena. Ele sentia um nojo profundo do sangue que corria nas veias do irmão e uma compaixão que queimava o seu peito. Sem se importar com os comentários, ele se ajoelhou ao lado de Marina e a cobriu com o seu manto, protegendo-a dos olhares maldosos como se ela fosse um tesouro ferido. A cerimônia tinha acabado, mas uma história muito mais profunda estava prestes a começar no silêncio da sacristia. O pátio da igreja tornou-se um formigueiro de fofocas, e a cada segundo que passava, o nome de Marina era arrastado na lama pelos curiosos. Padre Gabriel, percebendo que a crueldade humana não tinha limites, agiu com uma autoridade que silenciou até o burburinho dos bancos de trás. Ele subiu ao púlpito e, com a voz firme, anunciou que a celebração estava cancelada e exigiu que todos se retirassem em silêncio e respeito. Gabriel sentia o peso da vergonha do irmão queimando em sua pele. Para ele, Beto não tinha apenas fugido. Ele tinha cometido um crime contra uma alma pura, e o fato de terem o mesmo sangue fazia o padre se sentir parte daquela dívida. Ele conduziu Marina para a sacristia, longe dos flashes dos celulares e dos comentários maldosos. O ambiente cheirava a incenso e madeira antiga, um refúgio de paz no meio do furacão. Marina estava em estado de choque, as mãos geladas e o olhar fixo no nada, ainda sem processar que o homem com quem ela planejou o futuro a deixou na miséria absoluta. Gabriel ofereceu um copo de água e sentou-se à frente dela, retirando a estola branca com um suspiro de cansaço. Marina, em nome da minha família e da minha fé, eu te peço perdão. Meu irmão é um covarde, mas eu não vou permitir que você enfrente esse deserto sozinha, ele disse, com uma doçura que Marina nunca tinha sentido vinda de Beto. Pela primeira vez em horas, Marina levantou o rosto. Ela olhou para Gabriel e não viu apenas o padre da paróquia. Ela viu um homem cuja honra e segurança eram inabaláveis. Beto sempre foi movido por promessas vazias e festas, mas Gabriel exalava uma verdade que parecia abraçar a alma dela. A dor de Marina era tão profunda que ela não conseguia sequer sentir raiva de Beto. Ela sentia apenas o frio da solidão de quem não tem mais para onde voltar, já que as chaves do seu antigo apartamento agora pertenciam a um estranho. Gabriel percebeu o desamparo dela e soube que a caridade cristã
Naquele momento, precisava de um teto e de um prato de comida. Gente, que situação delicada! O Gabriel está ali, dividido entre a fúria contra o próprio irmão e a vontade de proteger a Marina de todo esse sofrimento. É um teste de fogo para a fé de qualquer um, não acham? Agora eu quero a opinião sincera de vocês. O que será que passa na cabeça desse padre ao ver a mulher que deveria ser sua cunhada tão quebrada e indefesa? Você acha que ele está agindo apenas por obrigação de família ou já existe uma faísca de algo mais forte nascendo no meio dessa tragédia? Comenta aí o seu palpite, quero ver quem aqui tem faro para grandes reviravoltas. Sem ter para onde levar Marina e sabendo que a família dela morava em outro estado, Gabriel tomou uma decisão arriscada para a sua imagem, mas necessária para a sua consciência. Ele ofereceu que ela ficasse na pequena casa de hóspedes da paróquia, um lugar simples e discreto nos fundos da igreja, até que ela pudesse organizar a vida e processar o luto da traição. Ele justificou a decisão para os outros funcionários como um ato de misericórdia, mas no fundo do seu coração, uma inquietação desconhecida começou a brotar toda vez que ele olhava para o azul profundo dos olhos de Marina. A convivência sob o mesmo teto sagrado estava apenas começando, e o perigo de um amor proibido era a única coisa que Beto não conseguiu roubar dela. Viver nos fundos de uma paróquia não era exatamente o que Marina planejava para a sua lua de mel, mas a paz daquele jardim de hortênsias era o único remédio para a sua alma ferida. Os primeiros dias foram de um silêncio absoluto, onde ela apenas observava pela janela o movimento de Gabriel entre as missas e os batizados. Para garantir que ela não afundasse em uma depressão profunda, Gabriel impôs uma regra. Ela não deveria ficar trancada. Ela deveria ajudá-lo a organizar os registros antigos da paróquia e a preparar o jantar da casa paroquial, já que a cozinheira antiga estava de licença. Aquele trabalho manual, entre papéis amarelados e o cheiro de tempero fresco, começou a devolver para Marina o sentido de utilidade que o golpe de Beto tinha roubado. O que Marina não esperava era descobrir o homem que vivia por baixo daquela batina preta e pesada. Longe do altar, Gabriel não era uma figura de gesso ou um juiz de moral. Ele era um homem simples, de riso contido e mãos fortes, que carregava o peso da responsabilidade de toda uma comunidade nas costas. Marina começou a notar detalhes que a faziam estremecer. O jeito que ele arregaçava as mangas da camisa de linho para lavar a louça, o tom de voz suave quando ele lia trechos de livros que não eram bíblicos e a forma como ele a protegia dos olhares curiosos dos fiéis que batiam à porta. Ela percebeu que a segurança que ela sempre buscou em Beto e que ele nunca teve, estava ali, na frente dela, servindo a Deus enquanto o coração dele parecia pedir licença para bater mais forte. A química entre os dois começou a se manifestar no silêncio dos corredores. Era um olhar que durava 1 segundo a mais, um toque acidental ao passar um livro ou o simples fato de um saber exatamente como o outro tomava o café. Marina se sentia culpada. Como ela podia estar sentindo o coração acelerar pelo irmão do seu noivo fugitivo, e ainda por cima um padre. Mas a lógica do sentimento não respeitava os votos de Gabriel. Ela via nos olhos dele uma luta constante entre o dever e o desejo, uma batalha invisível que tornava o ar da casa paroquial denso e difícil de respirar. Gabriel, por sua vez, passava madrugadas em claro diante do crucifixo, rezando para que a imagem de Marina sorrindo na cozinha saísse da sua cabeça. Gente, a tensão está subindo de um jeito que não tem volta. A Marina está descobrindo que o homem da vida dela estava bem ali, na família do noivo, mas com o maior impedimento do mundo entre eles. É de perder o fôlego imaginar essa convivência proibida, não é? Agora eu quero saber de vocês. Você acha que o Gabriel está sendo forte o suficiente ou ele já caiu na tentação e só não quer admitir? Se você estivesse no lugar da Marina, continuaria morando na paróquia mesmo sabendo que está se apaixonando pelo padre ou fugiria para evitar um pecado maior? Comenta aí, quero ver quem é do time do amor proibido e quem é do time da fé. O perigo daquela proximidade explodiu numa noite em que a natureza parecia refletir a tempestade interna dos dois. Um vendaval cortou a energia da paróquia, deixando a casa em um breu total
e assustador. Marina, que ainda tinha traumas da noite em que foi abandonada na chuva, sentiu o pânico subir pela garganta e correu para a sala principal em busca de luz. Ela encontrou Gabriel acendendo uma vela, e no clarão daquela chama pequena, as sombras dos dois se fundiram na parede. Eles estavam sozinhos, cercados pelo barulho do vento e pela verdade que nenhum dos dois conseguia mais esconder sob as roupas ou sob os votos. O altar estava longe, e o instinto humano estava perto demais. Um estrondo de trovão sacudiu as imensas janelas da casa paroquial, fazendo os vidros vibrarem como se fossem explodir. Para Marina, aquele som não era apenas o barulho de uma tempestade. Era o eco da tarde chuvosa em que Beto a deixou plantada na porta da igreja, sozinha e humilhada. O trauma da rejeição, guardado sob uma calma aparente durante os últimos dias, explodiu em um ataque de pânico visceral no momento em que a luz se apagou, deixando-a entregue à escuridão que ela tanto temia. Ela correu pelo corredor, as mãos tateando as paredes frias, até encontrar a luz fraca de uma vela na sala de jantar. Gabriel estava ali, tentando manter a ordem no meio do blackout, mas ao ver o desespero no rosto de Marina, a batina que ele vestia pareceu pesar 1 tonelada. Outro raio iluminou o céu, seguido por um trovão que fez o chão tremer. Num reflexo de puro pavor e busca por proteção, Marina se jogou nos braços de Gabriel. Não foi um abraço de cunhada, foi o abraço de uma náufraga que finalmente encontrou terra firme. Gabriel, que passou anos treinando a mente para resistir a qualquer tentação mundana, sentiu o mundo desabar. O cheiro do perfume de Marina e o calor do corpo dela contra o seu peito foram o gatilho para uma verdade que ele tentava sufocar com orações e jejuns. Ele estava perdidamente apaixonado pela mulher que o irmão desprezou. Ele deveria tê-la afastado, deveria ter citado um salmo ou oferecido uma bênção. Mas os seus braços agiram por conta própria e a apertaram com uma força que dizia tudo o que ele não podia falar. Eles ficaram ali, em silêncio, cercados apenas pelo som da chuva torrencial e pelo bater frenético dos corações que pareciam querer sair do peito. A luz da vela dançava nas paredes, transformando aquele momento em um segredo compartilhado entre 4 paredes sagradas. Marina levantou o rosto, os olhos brilhando com as lágrimas e o reflexo da chama. Eu passei a vida achando que o Beto era o meu destino, Gabriel. Mas agora eu percebo que eu ia casar com o irmão errado, ela sussurrou, a voz saindo tão perto dos lábios dele que o ar entre os dois pareceu queimar. O homem bom dessa família, o homem que tem honra e que sabe proteger uma mulher, sempre foi você. Por que o destino foi tão cruel em colocar essa batina entre nós? Dá para sentir a tensão subindo agora, gente. A Marina finalmente jogou a real e o Gabriel está com a faca e o queijo na mão, ou melhor, com o coração e os votos na balança. É de perder o rumo imaginar um padre tendo que escolher entre o amor a Deus e o amor da mulher da vida dele no meio de uma tempestade dessas. Você acha que o Gabriel deve resistir em nome da igreja ou o amor da Marina é o sinal? Que ele precisava para ver que o lugar dele não é mais no altar? O que você faria se descobrisse que a pessoa certa está na família do seu ex, mas proibida pelo destino? Comenta aí embaixo, votos ou amor. Gabriel sentiu uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de uma clareza dolorosa que o atingiu como um raio. Ele olhou para o crucifixo na parede e depois para a mulher em seus braços, percebendo que não podia mais mentir para si mesmo e nem para o Criador. A proximidade era perigosa, o desejo era proibido, mas a verdade era absoluta. O padre estava morrendo para dar lugar ao homem. Ele sabia que, a partir daquele beijo que estava prestes a acontecer, não haveria mais volta para a paróquia, para a batina ou para a vida de silêncio. O escândalo familiar estava prestes a ganhar um novo capítulo, mas dessa vez não seria por dinheiro, mas por uma paixão que nem todas as águas daquela tempestade conseguiriam apagar. O silêncio que se seguiu ao beijo de Gabriel e Marina na sala da paróquia não foi de culpa, mas de um alívio que parecia ter demorado décadas para chegar. Gabriel olhou para as próprias mãos e depois para a batina que vestia,
percebendo que aquele tecido não podia mais esconder a verdade que transbordava do seu peito. Para garantir que Marina não se sentisse apenas uma aventura ou um pecado passageiro, Gabriel tomou a decisão mais difícil e honesta da sua vida. Ele retirou o colarinho clerical ali mesmo, diante dela, e o colocou sobre a mesa, renunciando ao papel que o impedia de ser o homem que ela merecia. A era do padre Gabriel tinha acabado, e a vida do homem apaixonado estava apenas começando. A decisão foi rápida e lógica, como tudo o que Gabriel fazia. Ele sabia que permanecer naquela cidade pequena seria um convite para o escândalo e para o julgamento cruel dos fofoqueiros. Para proteger a honra de Marina e garantir que eles tivessem uma chance real, Gabriel redigiu sua carta de renúncia e enviou um pedido de dispensa ao bispo na manhã seguinte, justificando que não poderia guiar uma comunidade se estivesse vivendo uma mentira interna. Ele não perdeu a fé em Deus, mas descobriu que seu verdadeiro ministério agora era cuidar da mulher que o próprio irmão tentou destruir. Gabriel pegou as poucas economias que tinha e a mala que Marina já tinha pronta, decidido a levá-la para longe daquele rastro de mágoa. A partida deles foi discreta, ao amanhecer, antes que a cidade acordasse para as missas de domingo. Eles saíram em um carro simples, deixando para trás os muros da igreja e as sombras de Beto. Marina, que chegou ali como uma noiva arrasada e sem teto, agora saía com a certeza de que o destino escreveu certo por linhas tortas. O dinheiro que Beto roubou foi o preço para ela descobrir que o amor verdadeiro não se compra com festas caras, mas se constrói no acolhimento de quem realmente tem honra. Gabriel dirigia com uma mão no volante e a outra entrelaçada na de Marina, sentindo pela primeira vez a paz de estar no lugar certo. A história da Marina e do Gabriel prova que o mundo não gira. Ele capota de um jeito emocionante para colocar as pessoas certas juntas. Quem diria que um altar vazio seria o início da união mais sagrada de todas, sem contratos e sem mentiras? Você também acredita que o amor é capaz de vencer qualquer barreira, até mesmo os votos mais rígidos, quando o sentimento é puro e honesto? Se você ficou com o coração quentinho com esse final feliz, onde a Marina encontrou o seu porto seguro no homem que ela menos esperava, deixa o seu comentário final celebrando a vitória desse casal corajoso. Meses depois, em uma cidade litorânea, onde ninguém conhecia o passado deles, Marina e Gabriel recomeçaram do zero. Ela, usando o que restava da sua força para abrir um pequeno consultório, e ele, trabalhando em projetos sociais fora da batina. A história termina com os dois caminhando na areia, olhando para o horizonte sem medo do amanhã. Beto e seu dinheiro sujo tornaram-se apenas uma lembrança amarga e distante, enquanto Gabriel e Marina provaram que a maior bênção que alguém pode receber não vem de um ritual, mas da coragem de seguir o que o coração dita. Eles não precisavam de uma igreja luxuosa para selar o seu amor. A aliança deles era feita de verdade, respeito e da promessa de que, dessa vez, ninguém fugiria no meio do caminho.